Olá, sejam bem-vindos à aula número 1 do curso Rompendo na Imigração e nesta aula nós vamos estar a falar da segunda maior dor de cabeça dos imigrantes ao chegarem em Portugal, que é justamente arrendar e comprar casa. Eu disse segunda porque a legalização costuma ser a primeira, mas de qualquer forma, apresento-me primeiro, eu sou a Júlia, nós somos o canal Família Massaki. Exatamente, eu sou o Josué e estamos aqui para que faças uma imigração segura, inteligente e bem-sucedida. Hoje vamos estar aqui com dicas exatamente sobre o tema, o subtema que a Júlia trouxe, que tem a ver com arrendamento. Essa dor de cabeça. O que é que está a acontecer com os arrendamentos em Portugal? Está uma loucura, ok? Exatamente. A nível nacional, a inflação relativamente aos preços está muito alta e Exato. também o mercado está extremamente saturado. E vamos dar aqui alguns exemplos de soluções que para ti que estás no Brasil, estás em Angola, poderão ser muito úteis, sendo que você não conhece na prática o mercado, não conhece a realidade daquele país, não é, Júlia? Mas, Josué, os nossos inscritos de Moçambique, de Santo Tomé, da Guiné, vão ficar com ciúmes. Não é só Angola e Brasil, são a maioria, mas temos aqui todo este Perdoem, pessoal, Exato. foi um lapso, mas estão incluídos aqui na nossa família, tá bem? Queremos Fazem também, parte. por favor, vos lembrar de não se esquecerem, não é? De inscreverem-se aqui no canal, subscrevam Quem não é e inscrito, também sim. ponham um like no vídeo. E partilha, né? Partilhem, E partilha, exatamente, por favor, com partilha. outras pessoas que precisam destas informações. Também queremos vos relembrar que nós já não editamos os nossos vídeos, portanto, se vocês perceberem que foi necessário aqui recapitular alguma coisa, por favor, tenham paciência. Ao vivo e a cores, não é? Ao vivo e a cores, porque essa é a forma mais fácil que nós encontramos de conseguirmos estar aqui com vocês Sim. mais vezes. Mas, José, vamos a isso, não é? Vamos sim. O que é que se passa, entretanto, e quais são as soluções que as pessoas têm arranjado, José? Bom, olha, sinceramente, existem pessoas que nos assistem agora, que têm um parente, que têm um amigo e podem ter como alternativa contactá-los e ir viver com eles, não é? Ir viver No com início, eles sim. inicialmente, Para ganharem tempo, não é? ganharem tempo, conhecerem os processos, as dinâmicas, as burocracias, porque nem sempre é fácil, porque são mundos opostos, não é? Seja a África, seja o Brasil, são mundos opostos e é interessante porque também são pessoas que já lá vivem há muito tempo, podem vos dar dicas e passar um pouco da experiência, é diferente. Portanto, essa é a primeira alternativa para quem pode, para quem tem ali amigo ou familiar. E, Josué, entende-se que as pessoas têm alguma resistência a isso, porque muitas das vezes a pessoa nem é próxima àquele familiar e não se sente muito à vontade em pedir acolhimento. A questão que se coloca aqui é a realidade de Portugal neste momento. Portanto, neste momento as pessoas estão a deixar o orgulho de lado, está bem? Para não comprometerem a sua imigração. Não quer dizer que seja fácil precisar de acolhimento, mas é o primeiro caminho e não tem que ser para sempre. Tem que ser talvez para 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque durante logo o primeiro mês em que a pessoa chega em Portugal já tem que colocar toda a energia em encontrar um espaço. Só que, José, existe aqui uma questão que tem que se chamar a atenção porque em alguns casos não tem corrido muito bem esta questão do acolhimento e não é por causa dos familiares, nem é por causa do imigrante, é por causa das queixas que têm acontecido dos senhorios. O que é que se passa, José? É verdade, olha, nós tivemos até relatos, há uma resistência da parte dos senhorios em arrendarem casas para imigrantes. Né? Há uma resistência, porquê? Porque normalmente o comportamento não é o melhor, ou seja, destroem as casas. Ou seja, as casas não são destruídas. conservam as casas. Ou seja, recebem as casas em um estado e deixam no outro. Então, gostaríamos de chamar aqui a vossa atenção, Sim. porque há sim uma resistência mesmo da parte dos senhorios em arrendar casas a imigrantes, também por causa dessa falta de zelo, de cuidado. Né? E muitas das vezes a própria pessoa que pode também vos receber também pode ter essa preocupação, não é? Em pôr pessoas que depois também não vão respeitar, só vão criar. Não é? Porque principalmente Sim. quem vive em prédios, todo o prédio Sim. recebe ali novas pessoas. Yeah. Agora, se, por exemplo, tu és uma pessoa, tu que vais emigrar, és uma pessoa que tens crianças pequenas, tem que haver todo um trabalho ali em conjunto com o dono da casa para que não haja incómodo, problemas com vizinhos, ver como é que se comportam naquela rua, cuidado com coisas como lixo, coisas como barulho, fora de horas, não é? Que depois poderá criar ali algum constrangimento, o senhorio, muitas das vezes até, como em Portugal existe essa liberdade, não se fala com os senhorios sobre isso, ou seja, a pessoa não avisa ao senhorio, olha,
tenho aqui, recebi alguém, a pessoa simplesmente recebe alguém. Muito bem, isso pode ser feito. A questão que está aqui é que, justamente para não haver problemas com o dono da casa, seja o teu familiar ou seja o senhorio do teu familiar, então tem que haver esta atenção ao estado de conservação, ao comportamento, não é? Porque muitos como já sabem disso, muitos portugueses e outros já sabem que não. Os imigrantes chegam, como há problemas de crise, costumam se juntar em grupos nas casas para terem mais facilidade em pagar a renda. Então eles já começam a negar, já sabem, não, esta pessoa está aqui, mas depois vão mais 5 viver com ela. Mas enfim, é importante os nossos humanos e as nossas manas interiorizarem essa informação, porque senão vão ter muitos problemas. Vão ter muitos problemas e é desnecessário. É desnecessário. Vocês vão emigrar vão emigrar nesse caso para Portugal e convém que tenham essa noção de entender que estão aí para um outro espaço, com outros processos, com outras dinâmicas, com outras regras, não é? Exatamente, Pronto. Tem que se cumprir. Olha, até tem pessoal que tem feito o seguinte, tem arrendado, por exemplo, armazéns, espaços assim. Isso é outra opção, para as pessoas entenderem que já estamos a falar aqui de outra opção que tem-se feito. Número 2, ok? Falamos agora da solução número 1, não é? Agora temos a solução número 2, não é? Que passa por arrendarem espaços, no caso, certos armazéns que também permitem fazer alterações e transformá-los em casa. Mas para isso é bom, Josué, peço desculpa, para quem, por exemplo, imigra com alguém ou a própria pessoa tem conhecimentos de construção civil. Porque vai precisar de fazer obras que transformem o armazém numa casa. E muitos têm feito isso, porque tem sido, obviamente, mais fácil arrendar num armazém, não é, do que propriamente uma casa. Ou então, eventualmente, pode mesmo chamar um daqueles freelancers de pessoal que trabalha assim por fora. Se houver orçamento, pode. Sim. Mas, exatamente, aí a pessoa tem que vir já com esse mindset, com esse pensamento de que eu vou fazer assim, né? Mas o bom desta questão dos armazéns é que depois isso das obras fica nas mãos do inquilino. Às vezes o inquilino não precisa de fazer tudo imediatamente, vai fazendo aos poucos conforme a sua possibilidade. Faz o essencial para ir se mantendo ali, não é? Para ter um teto sobre a sua cabeça, não é? Sim. Exatamente. Bom, há mais uma outra opção, há uma terceira solução, não é? Basicamente. E para a malta que ainda está em Angola, Brasil, em África em si, sabe que para emigrarem precisam para ter o visto, né, tem que ter onde ficar. Né? Um dos requisitos de terem o visto é vocês terem uma garantia de alojamento. Exato. Então nós colocamos aqui também como alternativa vocês virem preparados com, digamos assim, um valor suficiente para poderem permanecer, que seja um mês num hostel, por exemplo. Okay? Um hotel é um pouco mais complicado porque normalmente é mais caro. Ficar um mês num hotel não é a melhor estratégia. Mas num hostel ainda é possível ficar um mês. O que é um hostel? Bom, vamos ver o que é um hostel. Bom, pessoal, um hostel é basicamente como se fosse uma pensão. Né? Digamos assim, nem é hotel, nem é pensão. É uma coisa intermédia. Normalmente... No hostel a pessoa é como se fosse uma casa, porque a pessoa tem o seu quarto, mas depois tem acesso a uma cozinha, onde pode guardar alimentos, onde pode cozinhar, não é? E isso ajuda imenso, porque provavelmente a pessoa não tem que contar com um serviço de hotel para te servir a comida e depois também inflaciona muito o preço. E temos a questão que os quartos podem ser privativos. Que é onde tu podes ter realmente a tua casa de banho dentro do teu quarto. É um avanço muito grande, é mais caro, claramente, mas a pessoa depois vê a condição que tem. Exato. Mas é muito bom ter a pessoa tem ali a sua privacidade e tem uma cozinha que é mais normalmente para uso comum, mas aí está, a pessoa consegue se manter ali pelo menos durante um mês. E neste um mês, o que é que a pessoa vai fazer, Ju? Não, a pessoa vai procurar o seu espaço definitivo, né? o seu espaço ali permanente. E a pessoa, quer dizer, naquele mês, a pessoa não pode ficar sentada à espera que aconteça alguma coisa, não. É importante haver uma disciplina e organização entre tratar de burocracia e procurar casa. Ou seja, se por exemplo a pessoa colocar, olha, de manhã vou à Segurança Social, de manhã vou tratar do meu número do contribuinte
vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou inscrever os miúdos na escola de manhã. Sim, mas depois ali, noutra parte da manhã ou durante a tarde, entra no computador, entra no telemóvel, começa a procurar então a habitação. É assim, solução há sempre. É importante que vocês entendam que quem tem boca vai a Roma, né? Como se diz. E em qualquer país do mundo, a pessoa tem sempre solução. Tem que se mexer. E em Portugal vocês têm muitas soluções. O que acontece? Tanto o pessoal que está, por exemplo, numa casa, né? numa habitação universitária, como é o caso dos estudantes, como alguém que está... Porque esta também é uma opção, não é? A pessoa chega e até sai mais barato, José. Exatamente. Alugar o quarto, porque é o quarto... Sim. Diretamente com a universidade. Sim, no caso de quem vem como estudante. Com visto de estudo. Sim, porque tem que comprovar tudo direitinho. Exato. E tal, porque pronto. Então, tanto quem vai estar numa habitação universitária como quem vai estar, por exemplo, num hostel, essas duas pessoas vão estar em um processo de transição. Vão estar em transição. Então, isso que a Júlia estava a dizer há pouco, é muito importante, porque vocês vão precisar de passar ao próximo nível, que é exatamente arrendar um espaço, né? E nós estivemos a falar também da questão dos valores. A pessoa tem que se acautelar, né? Tem que se preparar. Agora, mais do que nunca, tem que haver pelo menos o equivalente a renda e caução. Vamos pôr ali 1.200 euros, por exemplo, que ali tem uma segurança, uma margem. Se houver, não precisam de ir à casa mais cara, também não precisam de ir à muito barata, mas se houver uma mais barata, melhor ainda, às vezes um T0, né, que é um estúdio, ou então um T1 ou um T2, se conseguirem ainda ali com 600 euros. Josué, isso porquê? Porque é necessário que a pessoa aumente as chances de conseguir arrendar. É muito mais fácil vocês conseguirem arrendar se tiverem pelo menos uma renda e uma caução, não é? Do que propriamente absolutamente sem nada. Não, aí não há negócio. Ninguém te deixa entrar numa casa sem ter pelo menos duas rendas aí para entregar. Não há negócio. Relativamente a essa questão, Júlia, que nós estamos aqui a abordar sobre a questão do universitário ou do estudante, no caso, e também da pessoa que vai estar em uma hospedagem como um hostel, é importante também ter a noção que existem várias alternativas para vocês passarem ao próximo nível. Uma delas é exatamente também verem essa senda, né? essa realidade é cada vez mais presente, que as pessoas recorrerem aos bairros sociais, né? Há muita gente que... Eu nunca pensei, Josué, vamos falar ainda aqui um pouco. Falar sobre isto num vídeo. Nunca pensei em recomendar isto a alguém, mas pela forma como as coisas estão em Portugal... Vamos ainda desmistificar aqui o que é um bairro social em Portugal. Bom, são casas do Estado. São casas que o Estado atribui a certas pessoas que vivem numa situação de carência. Exato. Então, o Estado coloca-os ou numa casa ou num bairro, pronto, uma urbanização, né? É uma urbanização. Chama a palavra bairro, pronto. Não, digamos bairro, sim, porque muitas vezes... popular, mas é uma urbanização. Exatamente. Poderá também ser uma casa em um lugar qualquer, ok? Pronto, porque o conceito tem muito a ver com a mudança, né? É relativo. Exato. Muito bem, o que é que nós queremos focar aqui? Nós queremos focar que um bairro social, normalmente, as pessoas também estão ali por uma questão de necessidade. Sim. Então, elas precisam, quando tu conheces alguém, não é muito difícil você saber onde estão os bairros sociais. Nós podemos até deixar uma lista de certos nomes, não é? De alguns, sim. Em Lisboa tem vários, ali na zona da linha de Sintra tem vários. Da Margem Sul, que é vários. do outro lado do Rio Tejo, não é? Ali Montijo, Setúbal, sim. E as pessoas têm que entender o que é um bairro social e o que é que isso pode vos ajudar. Normalmente um bairro social não tem tanta exigência como uma zona ditas normais, não é? Normais, e vocês têm realmente a oportunidade de estar a pagar a uma pessoa que também quer e precisa. E que por vezes até é um imigrante. A maior parte são 90%, 90% são imigrantes brasileiros, americanos do Sul ou africanos. Principalmente africanos. Mas entretanto as pessoas, porque no bairro social, José, há uma facilidade de conversa. É que é incrível. A pessoa pode chegar simplesmente, que as pessoas no bairro social continuam a ter aquele hábito que tinham no seu país. Ninguém julga ninguém, mas o que eu queria dizer é que quer estarem na rua. As pessoas costumam estar na rua, não é? Ou seja, ali a conversar umas com as outras. Não custa nada chegar diante de alguém
que vocês percebam que a pessoa seja acessível e perguntar, olha, conhece alguém que esteja a alugar um quarto ou uma casa? Porquê? Porque muitas das vezes, por várias circunstâncias, há casas e quartos nos bairros sociais de algumas pessoas que são proprietárias, não é? Em que o governo cedeu estas casas àquelas pessoas que têm a casa livre ou o quarto livre, e a pessoa, nem que seja por 1 ou 2 meses, pode fazer ali um preço bem positivo e ceder-te aquele espaço. Acessível para a fase do início. Exatamente. E eles muitas vezes nem se importam. A gente fala de 1 ou 2 meses só mesmo para jogar um número no ar, mas tem vezes que a pessoa fica mesmo 6 meses ali. Portanto, é uma questão de combinar e se acertar. Agora, é uma realidade que vocês podem mesmo aproveitar, explorem, perguntem, ok? Falem com pessoas, com certeza vai-vos ajudar nesse processo do início. Contra todas as partes negativas que possam existir em estar, às vezes, num bairro social, contra todas as problemáticas ali, isto é uma questão, aqui estamos a falar de sobrevivência, estamos a falar de um tempo complicado, por isso é que estamos a fazer esta série de vídeos, justamente para vos dar soluções. Queiram ou não vocês, isto já é outra história, não é? Das pessoas, quem quiser aproveitar, aproveita, quem não quiser, pelo menos estamos a dar-vos aqui a direção. Bom, Josué. Ainda bem que me passaste a palavra, porque eu tenho aqui algo para dizer, que é o seguinte. Estamos a falar de um processo de passar ao próximo nível, Exato. no caso arrendar a casa. Também temos que falar aqui dos anúncios, das propostas que existem a nível de arrendamento. Primeiro temos que saber identificar os senhorios, os anúncios, não é? Através dos anúncios a pessoa já consegue perceber se vale a pena ou não contactar aquele anunciante. Uma coisa que é muito importante, vocês que estão a nos ouvir terem em mente, não se iludam. Aquilo que vocês estão a ler ali é a realidade, ou seja, se o senhorio pede-vos coisas muito específicas e faz questão daquilo, não percam o vosso tempo contactando ou querendo marcar uma visita. Não vão conseguir a casa, deixem perdeste tempo e dinheiro, porque a pessoa gasta em transportes. Exatamente. Então, um dos pontos relativamente aos anúncios de casas a arrendar é exatamente isso. Quais são os anúncios que vocês devem ter mais atenção? São aqueles anúncios que são mais simples. Simples como? Não tem uma carrada de exigências. O que é que eles pedem normalmente? Pedem os recibos de vencimento, pedem uma renda e 2 calções, por aí, mais ou menos, e os documentos de identificação. Exatamente. Ou então aqueles anúncios que está tipo assim: arrendo quarto no Catujal, arrendo casa com 2 quartos para a família. Contactem. Porquê? Porque esta pessoa já mostra ali que tem uma abertura para negociar. Vocês dizem qual é a vossa condição. O melhor é não dizerem que acabaram de chegar. Esquece. Falem da vossa condição. Olha, não tenho 3 recibos de vencimento. Não tenho... Isso é uma coisa. Agora, dizer, olha, acabei de chegar, estou desesperado. Não é o caminho certo. Portanto, mas tem mais margem de negociação, não é, Josué? Sim. Com esses anúncios ali mais simples. Pronto. Claro. E isso que a Júlia disse é muito importante. Vocês têm que... Daqui a pouco vamos também falar sobre a questão da postura a adotar, não é? Porque isso é praticamente uma entrevista de trabalho, é como se fosse uma entrevista de trabalho. Praticamente, hoje em dia está assim. Porque há muita gente na fila, há muita gente também a querer, há muita concorrência. Então, e diga-se de passagem que a pessoa está a chegar agora e, portanto, há muita gente melhor do que ela a nível de condições para arrendar, não é, José? Sim, claramente. Por exemplo, vocês podem notar que vai haver senhorios também que vão vos pedir anúncios a dizer, por exemplo, casa a precisar de obras. Esquece. Pronto. Ou não, depende da situação da pessoa. Se a pessoa tiver experiência, José. Pronto, é um caso à parte. Em construção civil, ou tiver quem lhe faça as obras, até pode ser uma boa opção. Normalmente essas casas têm uma renda muito baixa. Tem. Quando eles colocam assim, na minha opinião, José agora disse esqueçam, mas na minha opinião é uma ótima opção. Tentar explorar. Tentem explorar para ver o que é que sai daí. Então, eu acho que podem sim, retirando o que eu falei agora, só acrescentando, podem sim, nessa vertente que a Júlia disse, que é tentar ver o que é que eles... Se tu tens experiência, atenção, se tens experiência com construção, podes explorar, tentar perceber melhor que benefício é que podes tirar dali, não é? Agora, Josué, isto faz-nos entrar aqui noutro campo, não é? Essa questão de escolher bem os anúncios, mesmo naqueles mais simples, na hora de negociar, ou até numa outra oportunidade que surja, é importante a pessoa saber que também tem direitos.
enquanto arrendatário. Muito importante. Muito Sempre que há um importante. contrato de arrendamento, há direitos e há deveres. Portanto, convém terem atenção às burlas. Esta questão também, Josué, da pessoa não aparentar de imediato, não é? Na primeira impressão, que precisa, está desesperada por uma casa, é também para se proteger contra as burlas, porque há muitos senhorios em Portugal, quando percebem que a pessoa é frágil porque chegou agora, não conhece bem a lei do país, não se informou, eles percebem isso, não é? Claro, A pessoa claro, e porque aproveitam-se. assim, nós quando falamos de direitos e deveres, estamos a dizer aos nossos manos, às nossas manas, por mais que vocês tenham essa necessidade de uma habitação urgente, e nós falamos por experiência, nós conhecemos muito bem como é que é o mercado, por favor, não transpareçam necessidade urgente, desesperadora, não façam isso. Isso será o vosso fim, porque um senhorio mais astuto vai se aproveitar de vocês. E tendo em conta que vocês vêm de uma situação que normalmente ainda não deverão ter os recibos de vencimento todos, vocês terão que naturalmente reunir um montante equivalente a 4 meses, a 5 meses de renda, para que vocês possam ter poder negocial. Se vocês não tiverem 3, 4 meses de renda, 4 meses seria o ideal, de 4 para frente, nunca menos que 4, porque nós estamos a falar de um país latino, onde as pessoas também têm essa flexibilidade. Existe essa Portugal flexibilidade. está na Europa, mas no fundo é sim um país latino. É um país latino, então Exato. vocês conseguem encontrar pessoas, todos não são todos, mas garantimos-vos que vocês, se procurarem, hão de encontrar alguém que vai vos ouvir, que vai ouvir a vossa causa. Não precisa de dizer que vieram de Angola agora, ou do Brasil, ou de outro país africano, não interessa, isso não interessa para nada. Não precisam de dizer que ainda não estão a trabalhar, não é o caso. Exato, okay? exato. Só têm que fazer o seguinte, e ter com a pessoa. Preocupar-se com, Josué, Sim. Também a aparência, como é que A estão a imagem. ir, a imagem. A imagem é extremamente importante, porque nós falamos, nós somos provenientes de países com vertente latina, onde se valoriza muito a imagem. Então, tipo assim, vocês têm que priorizar, têm que ir com a vossa melhor roupa no agendamento, né? Na visita ao apartamento, à casa, sim. E têm que montar uma história. Como assim montar uma história? Tem que montar um discurso. Vocês se forem lá com um discurso padrão, dizendo que não, é que eu vim na Angola, ainda não estou a trabalhar, até ter um filho. De uma casa, sim, tu e mais não sei quantas milhares de pessoas precisam de uma casa. Então podem esquecer esse discurso ultrapassado. Prefiram, em contrapartida, falar das coisas que vocês fazem. Eu tenho X profissão, eu tenho experiência em X, os meus filhos estão matriculados na escola X, Exato. o meu marido não sei quê. Promovam-se. Falem se não tiverem muitos bons episódios da vossa vida, lembrem-se de alguns. Olha, eu estive no país X, fui de férias em 2008 para não sei de onde. E jogar essas conversas fora, para a pessoa perceber que não está a falar também com qualquer um. Sim, não é? Sim. E desta forma depois... Vamos então falar aqui sobre as condições. Olha, o que eu tenho quais são as condições que pede? Eu peço isto. Bom, olha, nisto aqui eu tenho isto. Podemos negociar sobre isto? Não é? Eu não tenho 3 recibos de vencimento, mas eu tenho aqui este contrato aqui de trabalho, não é? Que eu, decidi mudar de profissão, mudar de carreira, tenho aqui assim. E aí a pessoa então vai direcionar a conversa. Até porque, Júlia, primeiro, uma coisa que é chave. Não é possível negociar sem dinheiro, ok? Esquece. Sim, exato. Você veio do outro continente, sem garantias nenhumas para aquela pessoa que te vai arrendar a casa. Tu tens de dar uma garantia. Ora, tens. qual é a garantia? O dinheiro. O dinheiro é a garantia. Porque, tendo em conta o discurso que nós estamos aqui a falar que tu deves adotar, juntando a questão de teres ali uma garantia, isso fortalece bastante a tua posição. Agora, se tu vais ali a te apresentar, não, é que eu posso pagar 2 meses. Tipo, não, porque a outra pessoa que vai entrar tem muito mais coisas que tu, tem recibos de vencimento, tem IRS, tem mapa de responsabilidade do Banco de Portugal, tem fiador, tem as 3 rendas que estão a pedir. Portanto, para que ele há de escolher a ti e não ao outro? Né? Então, não faz sentido. Vocês têm que ter um trunfo maior. Um discurso bem montado, conforme nós falamos aqui, uma imagem impecável. Exatamente. Okay? E
dinheiro. O dinheiro, muito dinheiro, não. Façam as contas. Se vocês se encontram no vosso país de origem é porque estão-se a preparar. Você não vai dizer que, não, é que eu não tenho dinheiro. Então, meu querido, se calhar é melhor repensar. Porque... Esperar. Né? Porque... Estamos numa altura diferente, não é? Em que realmente há 6 meses atrás ou há 1 ano ainda dava, mas as coisas têm, de certa forma, caído muito, né? Cada dia que passa. Então, o preparo deve ser maior, Josué. Júlia, outra questão aqui, mas já é o quarto. É o quarto. Vamos falar aqui do quarto passo para passar a outro nível e poder realmente arrendar a casa. Onde é que são essas casas? Já falamos aqui tanta coisa, mas só quer saber. Onde estão as casas possíveis? Olhem, na Avenida da Liberdade em Lisboa é que não é de certeza. No Marquês do Pombal, nos Anjos, não sei o quê, que não é de certeza. Quem é que anda na Avenida da Liberdade? O Cristiano Ronaldo, não é? Quem mais? O Vítor Bahia, não é? Só gente com... Sim, e também não é propriamente se calhar um ambiente familiar para estar a viver com crianças, mas aquilo que nós queremos dizer é que descentralizem-se. As pessoas muitas vezes ainda dizem, não, mas é que na margem sul também está caro. Sim, mas a margem sul também tem zonas e zonas. Por exemplo, se formos ali naquela zona, Josué, do Seixal. Sim, mas se vocês entrarem para Sesimbra, ainda há preços melhores. Só que as pessoas não querem abrir mão da comodidade. A questão que está aqui é que nós estamos a viver tempos diferentes e temos que ter uma resiliência, uma paciência e uma disponibilidade de sacrificar maior. Júlia, e nós estamos a falar disso por experiência, porque nós vivemos imenso tempo, a nossa vida toda em Portugal, e nós conhecemos o mercado de trabalho, o mercado de arrendamento e não só. E nós estamos aqui a tentar vos dizer é o seguinte, vocês falarem com certas pessoas em Portugal, ainda há muita tendência de ter aquela visão muito limitada, mas Portugal ainda é um bocado. É claro que quando a pessoa vai escolher uma casa, tem que ter em conta a estratégia de deslocação, se tem transporte, aonde é que vai trabalhar, tudo isso. Mas agora, a distância, é muito longe, não é tempo para isso, é muito longe, acorda mais cedo, vai doer no corpo, mas só que tens a opção. O início é sempre assim. Você que quer ter um início muito bonito, então se calhar deve-se procurar te abastar um pouco mais. Nós aqui na Alemanha pagamos o preço e foi alto para estarmos a viver na cidade em que nós vivemos. Porque nós tivemos que pagar esse preço porque pela facilidade de arranjar casas aqui, pelas rendas baixas, mas em contrapartida demandou de nós sacrifício. Porque nós tínhamos até que andar um bom tempo a pé, ou seja, apanhávamos autocarro, mas o autocarro só ia até um certo ponto e depois tínhamos que andar o resto a pé até ao trabalho. Depois tivemos que fazer outro sacrifício que é arranjar um carro. Não é? O carro não era lá das melhores condições, mas, ou seja, tivemos que nos adequar à situação, não começar a reclamar, porque é que eu tenho que ter dinheiro para viver em Berlim, ali em Berlim. Então já estás a mostrar, Ju, a pessoa já está a mostrar que não tem a cabeça certa para a imigração. Exatamente. Quem pensa em imigrar tem que pensar global, tem que pensar fora da caixa, tem que entender que tudo é um processo. Tudo é um processo, nunca que você vai permanecer no mesmo nível. Você que está a passar agora por dificuldade, né? Nunca que tu vais ficar naquele nível quando você é uma pessoa que se mexe, que tem uma crença, que acredita, que luta. É um processo evolutivo. Agora, há outras zonas, a Júlia falou aqui da margem sul, mas existem zonas mais para os lados da Zambuja, que são aqueles lados mais de Lisboa, não é? Não Lisboa, por exemplo, Sacavém ou Bobadela, são zonas tão perto de Lisboa. Lumiar, esses Lisboas aí, Alvalades, isso é para esquecer. É para esquecer. Temos que pensar um pouco mais fora da caixa. Alverca. Alverca, a Zambuja. Okay? O que é que vocês têm que ter como garantia? Tem transporte? Tem transporte. Então já está. Exato. Tem transporte? Já está. Já está. Não interessa se vais demorar 1 hora ou 1h30 para chegar no trabalho, mas o mais importante é ter transporte. A Zambuja tem comboio. Linha de Sintra toda, regueira de comboios também. Margem Sul, autocarros e comboio. Portanto, explorem um pouco mais para longe. Nós depois vamos fazer uma lista, talvez, de algumas zonas. Mas tem que ser mais à frente, porque nós vamos realmente primeiro finalizar esta série de vídeos deste curso. No entanto, a última coisa que nós vamos falar aqui agora, e se vocês têm perguntas sobre arrendamento, por favor, deixem aqui nos comentários que nós vamos responder no próximo vídeo, no início do vídeo, antes de entrarmos no outro tema. Josué, comprar casa. Porquê é que nós estamos a falar sobre comprar casa
com pessoas que às vezes ainda nem estão em Portugal, ou já estão também, mas são recém-chegadas. Mas nós não podemos nos esquecer que isso agora é o quinto. Estamos a falar quinto e último ponto. Exatamente, aqui, o quinto e último ponto. Este tema sobre arrendar e comprar casa. Nós não podemos deixar de perceber que há pessoas que estão nos seus países, nos seus continentes, mas têm a sua condição. Sim, okay? exatamente. Então, tipo assim, não faz sentido uma pessoa que tem a sua condição vir até Portugal, emigrar para Portugal e viver de renda. Sim. Não faz sentido nenhum. Porque assim, Portugal é um país que preza muito pelo dinheiro. Portanto, se você é uma pessoa que tem uma boa entrada, né? Estamos a falar de 30, 40%. 40% do valor, né? Do valor total. Do imóvel. Do imóvel, no caso. É óbvio que depois cada um terá que avaliar o valor, mas é claro que isso abre muitas portas. E você vai ao banco, a partir do momento que o que é que o banco quer? Uma garantia. Uma garantia. Se você é uma pessoa que tem 30%, 40%, meu amigo, mesmo que você não trabalhe em Portugal, ou não esteja ainda legalizado, não interessa. Não interessa. O que interessa é que você é uma pessoa que está a vir investir. Exatamente. És um investidor. Então, sem contar que esse investimento até te garante legalização, ok? Portanto, uma pessoa que tem 30% a 40% do valor do imóvel para dar de entrada tem a garantia de legalização. É automático. Sem falar, Josué, que isso ajuda também na queda dos juros. Porquê? Porque nós estamos a passar agora por uma fase em Portugal em que principalmente pessoas com idade acima de 30 anos não estão a ser beneficiadas pelos bancos, ou seja, estão a pagar mais juros, ou seja, juros mais altos. Exato, peço desculpa, estão a pagar juros mais altos. O que significa que se a pessoa já traz 30% ou 40%, portanto, já consegue uma melhoria. Claro. As coisas estão complicadas mesmo. Consegue melhor negociar. O banco está melhor, a emprestar cada vez menos dinheiro, não é? Cada vez menos dinheiro. A nível de compra de casa também os valores não estão famosos, mas ajuda na legalização, ajuda a que os juros fiquem mais baixos e ajuda também, Josué, em termos de... Agora estabilidade, né? Estabilidade. As pessoas, por exemplo, uma pessoa que vem e já consegue dar uma entrada numa casa, consegue claramente documento, tranquilidade, porque assim, a maior parte das pessoas em Portugal, elas têm consciência que para terem estabilidade precisam de comprar uma casa. Porquê? Porque a renda é o maior encargo em Portugal e na Europa também, mas falando de Portugal especificamente, o maior encargo do teu orçamento é a renda. Lembrei-me agora, Josué. Fala. Tem a ver com a questão das casas do banco, não é? As justamente, penhoras, né? Sim, ou seja, as penhoras, ou seja, infelizmente, por causa dos tempos que estamos a viver, há muita gente a devolver as casas que comprou porque compraram com juros variável, não é? A taxa de juros variável, o que significa que, lá está, varia, não é? Como de acordo com a economia. De acordo com a economia. E neste momento, quem comprou as casas desta forma, que foram 90% das pessoas em Portugal, se antes pagava 150 euros ao banco, agora está a pagar 300, 350, 400 de mensalidade ao banco. Então, muita gente a devolver as casas. Desta forma, então, bem ou mal, abre-se uma oportunidade para quem tem essa condição. Até porque os bancos não querem as casas para nada. Os bancos querem se livrar das casas. Portanto, as casas do banco são sempre as melhores casas, digo assim, em termos de valores. Porque os bancos, eles querem se ver livres. Um banco não precisa de uma casa para nada. Exato. Então, a Júlia disse, e bem, tenham atenção às casas do banco. Muitas vezes até há leilões e coisas assim. Portanto, a pessoa também pode participar. Bom, basicamente, eu acho que aqui, para o pessoal que quer comprar, pessoal que pode comprar uma casa, ficou claro, não é? Outra coisa só. Eu tive aqui um alarme, não é? Já foi a nossa câmara a dizer, tipo, já falaram muito, mas estamos aqui a fechar o assunto. A última situação apenas tem a ver com o fato da pessoa poder fazer a compra da casa ainda estando em Angola ou no Brasil. Nós mesmos também conhecemos agentes imobiliários e pessoas que fazem este negócio, mesmo a pessoa ainda não estando em Portugal. Portanto, vocês podem procurar por imobiliárias que ofereçam este serviço. Sim, tenham atenção às burras. Tenham atenção às burras. Porque vocês estão em Angola, no Brasil, em África, e vocês não conhecem a dinâmica daqui. Portanto, tudo que possam dizer pode parecer tudo verdade, mas é preciso ter muita atenção. Tem que ser presencialmente, claro,
nunca, se vocês vão comprar vão dar entrada, na verdade vão iniciar um processo De compra. porque as burlas normalmente costumam acontecer com valores que tens que adiantar. Portanto, Cuidado, se vocês vão iniciar um processo de compra de uma casa desde onde vocês estão, tenham atenção porque não façam nada sem que haja um contato presencial primeiro, com coisas palpáveis, ver as coisas. Exato. E ver as pessoas e ver quem é. Portanto, tenham muita atenção a isso. Chegamos, então. Família, eu acho que por hoje ficou claro aqui este processo de arrendamento, não é? E de compra de uma casa para quem está a chegar. Se tiverem alguma dúvida, poderão deixar nos comentários. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo. E no próximo tema que vamos tratar na quarta-feira, Na quarta-feira já. Na quarta-feira, portanto, será sobre as burocracias, a ordem certa para se começar a tratar das burocracias assim que põem o pé no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa ou noutro aeroporto em Portugal. Diga-se de passagem que é de extrema importância a seguir a habitação, primeiro o visto, não é? Depois Exato. de ter o visto e chegar no país é a habitação. E a seguir, não mais difícil, né? Não mais importante, a legalização, as burocracias são importantes porque vocês podem estar a perder tempo e vocês poderiam já andar mais rápido. Então não percam o próximo vídeo. Exatamente. Porque às 20 horas importante. também. Exatamente. Às 20 horas também. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, a família agradece. Até à próxima. Tchau.